E aí, galera, beleza com vocês? Aqui o professor Matheus para nós darmos continuidade aqui à história do Brasil e também para finalizarmos esse tema que é ditadura militar, falando do último presidente da ditadura militar, que é João Batista Figueiredo, responsável pela redemocratização do Brasil. Processo esse de redemocratização que vai ser iniciado lá nos idos de 1974 pelo antecessor de Figueiredo, que era o presidente Geisel. Então, Geisel, que teve seu governo marcado pelo retrocesso, mas que no final de seu governo deu um passo importante para a redemocratização, estabelecendo o fim do ato institucional número 5. Aí assumiu João Batista Figueiredo, que era truculento pra caramba e disse que iria arrebentar quem se opusesse a esse processo de redemocratização. Então, Figueiredo a gente pode colocar aqui, ó. Ele vai ser o responsável pela transição para a democracia aqui no Brasil, ok? Bom, o que ele já vai fazer aqui, ó? Já no início do seu governo, em 1979, ele vai começar esse processo de transição para a democracia. Então aqui, ó, em 1979, ele dá passos importantes para pôr um fim à ditadura militar. O que ele vai fazer? Bom, primeira coisa que ele vai fazer aqui, ó, nós podemos colocar que ele estabelece o fim do bipartidarismo, tá? Então, o que significa isso? Significa que aqueles dois partidos que marcaram a história da ditadura militar aqui no Brasil, que era a Arena e o MDB, eles acabaram sendo extintos. E aí, então, foi permitida a livre organização partidária. Então, com o fim do bipartidarismo, nós temos a instituição do pluripartidarismo. Quer dizer, aqui, então, novamente, os partidos políticos poderiam surgir ou poderiam se reorganizar. Dentro desse contexto, meus queridos, começaram a surgir aqui, ó, diversos partidos políticos, né? Então, partidos que foram ressurgindo, como o PTB, que havia sido fundado na época de Getúlio Vargas, o MDB, que era oposição aos militares, que hoje voltou a ser MDB, mas colocou um P na frente, né? E durante muito tempo ficou como PMDB, tá? Então, ele vai virar o PMDB. Aí nós vamos ter um partido que vai surgir, que é o PDT, né, que foi fundado pelo Leonel Brizola. E aí nós vamos ter o surgimento do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, que foi fundado, então, a partir da organização sindical que estava se mobilizando com força extrema, né, nessa década de 70, principalmente nesse final da década de 1970. Por quê? Porque eles organizavam, né, não só os movimentos grevistas, mas também tinha uma forte influência, né, sobre os trabalhadores, né, no Brasil de uma maneira geral, né, eles influenciavam movimentos de trabalhadores em todo o território brasileiro. Destaque para quem? Destaque para o senhor Luiz Inácio o Lula da Silva, né, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Então surge dentro desse contexto aqui, ok? Outra coisa muito importante, além do fim do bipartidarismo, também no ano de 1979, a criação, ó, da Lei de Anistia. Lei de anistia? Sim, isso aqui foi bastante polêmico. Então, o que estabelece a lei de anistia? A lei de anistia estabelecia que todas as pessoas que haviam sido perseguidas durante o período da ditadura militar, elas seriam perdoadas, né? Pessoas que tivessem cometido, crimes políticos, desde que não fossem crimes comuns e hediondos, tá? E aí, então, começou um embate intenso entre os militares e a oposição dos militares. Por quê? Porque o que queria a oposição? A oposição, presta atenção, galera, a oposição, ela defendia uma anistia ampla e irrestrita. É isso que eles queriam, que todas as pessoas que foram presas durante a ditadura militar, sob a acusação de subversão, independente do que houvesse acontecido, eles queriam que elas fossem anistiadas, só que os militares se recusaram, tá? Eles não permitiram que essa anistia ela fosse ampla e irrestrita, ou seja, então a lei de anistia ela teve limitações, ponto.
Segunda coisa, preste atenção também. Para poder conceder anistia para essas pessoas, também foi estabelecido pela Lei de Anistia de 1979 que os militares que, porventura, fossem acusados de crimes de tortura durante o período da ditadura militar, também seriam anistiados. Então são duas coisas importantes aqui para vocês não se esquecerem. A lei de anistia, ela foi limitada, ela não foi ampla e restrita. Segundo ponto, ela anistia também militares que, porventura, fossem acusados de tortura durante o período da ditadura. Legal? Vem comigo aqui então para a gente continuar. Outra coisa importante então que vai acontecer aqui em termos de transição para a democracia vai ser a marcação de eleições livres. Então nós vamos ter aqui, ó, eleições livres. O que significa isso? Livres significa que as eleições, elas seriam sem a participação de militares. Então, os militares agora, então, eles não iriam fazer a indicação daquele que viria a ser o sucessor do Figueiredo. Então, as eleições, elas seriam livres e, porventura, indiretas. Eu vou até dar um grifo aqui, ó. Elas seriam livres, porém, elas ainda seriam indiretas. Por que você está grifando isso, Matheus? Porque é muito comum aparecer pegadinha em provas de vestibulares falando que as eleições elas foram diretas. E aí a gente acaba se confundindo e muitas vezes eles induzem a gente ao erro. Então essas eleições seriam livres, porém ainda indiretas, marcadas para o ano de 1985. Então, dentro desse contexto, meus queridos, de transição, né, para a democracia, ou seja, de redemocratização, que veio sendo realizado aí pelo João Batista Figueiredo, principalmente com a lei de anistia, nós vamos ter aí, então, o perdão político para várias pessoas que foram perseguidas. É dentro desse contexto que retornam aqui para o Brasil, né, exilados como, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Leonel Brizola, um político famoso, né, da época aí, né, do Rio Grande do Sul, né, para quem é do Rio Grande do Sul, obviamente conhece Leonel Brizola. Quem é do Rio de Janeiro? Cara, ele era gaúcho, mas olha só, ele foi eleito governador também no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Tá? Então nós vamos ter o retorno de Fernando Henrique Cardoso, né, vários outros também escritores que acabaram retornando do exílio dentro desse contexto. Para quem conhece o Fernando Gabeira, né, o Gabeira foi um dos líderes do movimento conhecido como MR8, né, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que havia promovido o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Tá? Então, quer dizer, esses caras começaram a voltar. Então, ventos que eram ventos democráticos voltavam a soprar novamente aqui no Brasil. Porém, esse período aqui, ó, também vai ser um período turbulento. Por quê? Lembra da crise do petróleo de 1973? Lembra da crise do milagre econômico? Não existe nada que seja ruim que não possa piorar. Cara, nós tivemos outro choque do petróleo aqui nos idos de 1979. Resultado disso, vai ampliar ainda mais a crise econômica aqui no Brasil. Tá? Então, esse período aqui, ó, do governo de Figueiredo, nós vamos vivenciar o ápice da crise econômica aqui durante a ditadura militar. Mas como eu disse, não tem nada que possa ficar pior, pior mesmo vai ficar durante o governo do Sarney e do Collor, que é a década perdida, tá certo? Mas aqui é quando a coisa começou. Então os gastos que haviam sido feitos nos governos dos militares escancarou aqui, ó, ele explodiu. A inflação, ela virou um monstro aqui no governo de Figueiredo. Então a crise econômica traz de volta o fantasma da inflação, né? O monstro da inflação aqui no Brasil. Tá? Então nós vamos vivenciar novamente o início da recessão. Tá? E aí então, nesse período, por isso eu disse a vocês, é que vão ter destaque aqui os movimentos sindicais. Então é dentro desse contexto de crise econômica, de inflação, de recessão, né, que os sindicatos de trabalhadores aqui no Brasil, eles começam novamente a se destacar. Tá certo? Então foi um período bastante complicado aqui no Brasil. Eu diria assim, começa aqui no governo do Figueiredo e vai se estender até o governo de Itamar Franco. Tá? A gente costuma falar que a década perdida, 1984 até 1994. Mas
com certeza, já aqui nesse finalzinho aqui da década de 70 do governo de Figueiredo, ele já ganhava esses contornos já bastante dramáticos, tá bom? Muito bem. Agora, tem outra coisa, Matheus? Tem. Aqui tem uma outra coisa que inclusive aparece bastante nas provas aí para vocês. Então, o Figueiredo, ele prometeu essa transição para a democracia, ele vinha fazendo essa transição aí para a democracia, mas o que os brasileiros, né, a oposição, o que todos queriam? Eles queriam muito mais do que somente essa transição aí para a democracia e eleições livres. Nós queremos que as eleições elas sejam diretas. E isso tudo começou a ganhar força, principalmente após 1982. Por que 1982, Matheus? Em 1982, nós tivemos eleições diretas já para governadores de estado, tá? Então, nós não tínhamos eleições para governadores diretas desde a década de 60 também. Depois do golpe, não tivemos, para não falar que não tivemos, nós tivemos uma em 1965 em alguns estados. Né? Aí veio, então, né, o ato institucional número 2, o ato institucional número 3, e as eleições passaram a ser indiretas. E aí, em 1982, as eleições para governos estaduais foram diretas. Isso acabou mobilizando bastante também, tá, os movimentos em prol de eleições diretas para presidente da República. E isso daí acabou levando à organização de uma grande frente ampla pela realização de eleições diretas aqui no Brasil. Por que uma frente, Matheus? Porque esse movimento, ele não era de um único partido político, não tinha uma única ideologia. Então, essa frente, ela congregava partidos de esquerda, partidos de centro, partidos de direita. Então, foi um grande movimento em prol da democracia. Matheus, pela sua empolgação, já até sei que movimento foi esse. Foi esse movimento de 1984, que ficou conhecido como Campanha das Diretas Já. Não é isso? Sim, foi uma das maiores mobilizações pela democracia aqui no Brasil. Tá? Eu também, nessa época, era uma criança pequena, tá, do interior do estado do Paraná e me lembro dessa manifestação. Tá? Então, a Campanha das Diretas Já. Tá? Então, ela vai unir diversos setores, inclusive, né, a participação, o engajamento da classe artística, da galera, né, dos esportes. Cara, foi uma movimentação bonita, né? Então, vários comícios que eram realizados, né, com a participação, né, dessas pessoas todas, né, principalmente no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, assim, reunindo, assim, milhares e milhares de pessoas, tá? Chegaram a reunir na Praça da Sé em um comício em prol das diretas já, aproximadamente 1 milhão de pessoas. Você consegue imaginar, você que talvez seja aí de São Paulo, você que já foi a São Paulo, já conhece a Praça da Sé, naquele local assim, 1 milhão de pessoas? Cara, né? Então todo mundo em prol das eleições diretas. Uma outra coisa que vale a pena eu falar aqui para vocês também, que tem, né, sido dito muito, né, nos meios de comunicação, principalmente agora que nós temos lá o Walter Casagrande Júnior, comentarista, né, de futebol da Globo, né? Para vocês que são mais jovens, vocês conhecem ele como comentarista. Eu conheço ele como jogador, foi um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, né? Então, jogador do Corinthians, juntamente com um cracaço do Corinthians, que era Sócrates. Eu não sou corintiano, tá? Eu não sou corintiano. Você é o quê, Matheus? Eu sou santista, né? Santos de Pelé, tá certo? Mas enfim, eu admiro esse movimento do Corinthians, né? Que ficou conhecido como democracia corintiana, cara. Tá? Então, um movimento que eles falaram, para mostrar que nós queremos democracia, dentro do Corinthians nós vamos fazer isso aí. Vai ser uma democracia, não tem mais quem manda. Então, tudo vai ser discutido entre comissão técnica, entre diretoria, entre jogadores. Tá? Foi uma coisa bastante envolvente o que aconteceu aqui em 1984. Só que, agora prestem muita atenção. Essa campanha das diretas já, organizada em 1984, é porque, para que as eleições de 1985 elas fossem diretas, era necessário que fosse aprovada
uma emenda à Constituição. O que significa isso? Que a Constituição brasileira, ela estabelecia que as eleições, elas deveriam ser indiretas aqui no Brasil. Para que isso fosse possível, teria que, assim, modificar o texto constitucional. Então, precisávamos de uma emenda. Então, era necessário a aprovação dessa emenda. Então, o objetivo era... Eu vou até pegar o apagador ali, só um pouquinho aqui, vou sair um pouquinho rapidão, que eu vou escrever uma outra palavra aqui para vocês, tá? Então, o objetivo é esse, era tentar, tá? Eu acho que é legal você escrever isso no seu caderno. Então, foi uma tentativa, porque não deu certo. Se a gente fala que foi tentativa, você já lembra que não deu certo. Uma tentativa de aprovar a emenda Dante de Oliveira. Fala, por que é legal que a gente escreva isso, Matheus? Porque muitas vezes nas provas, isso aí você... Cara, isso aqui é um assunto que aparece no Enem, aparece, né, nas federais por aí, nas estaduais, nas particulares que vocês prestam prova aí, FUVEST, vai pro mundo fora aí, né? Eles fazem pegadinha. Eles falam que foi aprovada essa emenda e a eleição foi direta. Não foi aprovada. Foi uma tentativa de aprovar a emenda Dante de Oliveira. Por que Dante de Oliveira? Dante de Oliveira era o deputado do Mato Grosso que havia feito essa proposta de emenda à Constituição para que as eleições elas fossem diretas. No entanto, ela não foi aprovada. E por que ela não foi aprovada, Matheus? Ela não foi aprovada pelo seguinte motivo. Nesse momento, por conta da crise econômica que eu estava falando aqui para vocês, os índices de impopularidade dos militares era muito alto. Então, os militares, né, nas eleições já para o legislativo, para deputados, já haviam sofrido derrotas, né, significativas. Já nas eleições para governos estaduais, isso ficou muito evidente, ou seja, a insatisfação da população em relação ao governo dos militares. Então, se por acaso as eleições elas fossem diretas, com certeza o que é que nós teríamos? Nós teríamos uma vitória esmagadora, né? Então seria até assim, talvez humilhante para os militares, né, dos candidatos de oposição. Então os militares eles disseram o seguinte, inclusive o próprio Figueiredo foi signatário dessa ideia. Cara, se vocês aprovarem essa emenda Dante de Oliveira, eu digo o seguinte, não vai ter democracia. Não vai ter eleição mais livre, tá? E isso foi uma ameaça direta. Resultado, para evitar que isso acontecesse, os deputados, que eram a maioria amplamente favorável à eleição direta, eles não aprovaram. Mas a não aprovação foi por uma diferença mínima de votos, tá certo? Para eles mostrarem que todos nós éramos favoráveis à aprovação, só não aprovamos porque fomos ameaçados. Então, ela não foi aprovada. Ela não, vou até escrever aqui, ó, tá? Foi aprovada, ok? Nossa, Matheus, então, cara, a população ficou bem chateada. Ficou. Isso daí é inquestionável. Agora é o seguinte, Felipe, vem comigo aqui, para a gente finalizar. Agora é o seguinte, isso não significa que todos os setores eles fossem favoráveis ao processo de redemocratização. Então, nesse momento também, haviam grupos contrários à redemocratização. Quem seriam eles? Então, nós tivemos aqui, ó, uma série de atentados contra a democracia, né? Então, atentados mesmo, com bomba, tiros, tá? Então, atentados contra a redemocratização. Então, como isso daí foi feito, Matheus? Da forma com que eu falei para vocês, tá? Então, eles tentavam sabotar, através da violência, o processo de redemocratização. Eles diziam o seguinte, se o Brasil se redemocratizasse, o que iria acontecer? O Brasil iria mergulhar numa guerra civil, porque esses setores mais conservadores, esses setores de extrema direita, essa galera da ala linha dura dos militares, diziam que iriam tornar o Brasil um inferno, tá certo? Então esses atentados eram promovidos por grupos, né, de extrema direita, né? Então quer dizer, aqueles que eram favoráveis a esse governo ditatorial, pela ala linha dura, tá? E isso foi feito através de atentado a bombas. E aí nós tivemos aqui 2 atentados
que valem um destaque. Um atentado que ocorreu na sede da OAB em São Paulo e um outro atentado que ocorreu durante um show de 1º de maio, né, em comemoração ao Dia dos Trabalhadores no Rio Centro, tá? Rio Centro, Rio de Janeiro, tá? Então, atentado no Rio Centro. Então, esses 2 atentados aqui, inclusive do Rio Centro, eles tiveram resultado trágico. No caso da sede da OAB, a secretária, tá, da OAB acabou falecendo por conta de uma carta-bomba. No Rio Centro, o atentado ainda bem não deu certo, ele falhou, porque quem foram as vítimas? Foram exatamente os que estavam planejando colocar uma bomba lá, né, para estragar o show. E aí a bomba, ela explodiu ainda dentro do carro com os 2 militares lá dentro, né, um sargento e um capitão do Exército Brasileiro. Os militares negaram, obviamente, que isso daí partisse do Exército. Eu, particularmente, eu sempre digo, eu acho que, obviamente, que não veio do Exército, mas dentro dos militares, essa ala linha dura que não aceitava a redemocratização. Sem mencionar, meus queridos, outros atentados que ocorreram também nesse período. Tá? Então, jornais que defendiam a democracia, revistas, todos esses acabaram também sofrendo alguns pequenos atentados, inclusive em escolas. Por isso que tem uma parte de uma música que você conhece, porque não tem quem não tenha ouvido ou não ouça, né, a grande Legião Urbana, né, de Renato Russo, não goste de Faroeste Caboclo. Tem uma parte, né, de Faroeste Caboclo que ele diz assim, né, quando ele recusa uma proposta de um general de 10 estrelas que fica atrás da mesa lá, não é assim? Que ele diz assim, né, ele fala pro general, não boto bomba em banca de jornal nem em colégio de criança, isso não faço não. E não proteja o general de... E por aí vai, não é verdade? Eu não vou falar essa outra parte. Não, aqui não, gravado não vou não. Então, isso aí é... Por quê? Porque ele estava sendo contratado para promover esse processo. Falou, não faço isso não, camarada. Tá certo? Então, apesar disso tudo, meus queridos, a redemocratização ou a transição foi conquistada pelo João Batista Figueiredo. Em 1985, nós vamos ter... Vem cá, Felipe, só para eu finalizar. Em 1985, nós tivemos, então, eleições indiretas. Nessas eleições indiretas, saíram candidatos aqui à presidência da República. De um lado, apoiado pelos militares, o candidato do PDS, porque o PDS era a antiga Arena. A Arena virou PDS. Tá? Depois virou PFL e hoje é o DEM, tá certo? Então o PDS aqui, ó, eles vão lançar Paulo Salim Maluf, político de São Paulo, conhecido, deputado, governador, prefeito, tá? Era do PDS, era o candidato dos militares. O PMDB vai lançar como candidato Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves, também um político conciliador, diplomático, né, já de longa carreira aí, né, e uma trajetória bastante importante na política brasileira. As eleições foram indiretas. Eu, de novo, digo, né, você vai lá, você vai entregando a sua idade, né, Matheus? Cara, eu era criança ainda, eu tinha 11 anos, ó, 1985 eu tinha 11 anos. Me lembro tanto da campanha das diretas já, quanto das eleições de 85, tá? De assistir isso aqui e ver a vitória do candidato Tancredo de Almeida Neves. Ele é quem sai vitorioso. Tá? Foi uma vitória incontestável. Só que Tancredo Almeida Neves não assumiu a presidência, porque acabou falecendo. Tá? Mas foi um marco importante, foi o grande símbolo desse processo de transição para a democracia, do fim da ditadura militar. Foi um momento bastante importante, foi bastante rico, né, da história brasileira. Mas esse período da democracia, então, que põe fim à ditadura e dá início à República Nova, trabalhemos na próxima aula, tá bom? E até lá, então, um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.